Infecção urinária é um dos principais motivos para consultas na prática médica, só perdendo para os relacionados às infecções do trato respiratório. É uma patologia que acomete qualquer parte do trato urinário, desde os rins, bexiga e uretra. Pode ocorrer em todas as idades, em ambos os sexos, definida como uma infecção causada usualmente por uma bactéria da flora intestinal, podendo também ser provocada por vírus, fungos e outros micro-organismos. Este gráfico mostra a história natural da infecção urinária de acordo com o sexo e idade. Durante o primeiro ano de vida, devido ao maior número de malformações congênitas, a infecção urinária acomete preferencialmente o sexo masculino. A partir desse período, durante toda a infância e principalmente na fase pré-escolar, as meninas são acometidas por infecção do trato urinário de 10 a 20 vezes mais que os meninos. Na vida adulta, a incidência de infecção urinária se eleva e o predomínio do sexo feminino se mantém, com picos de maior acometimento no início ou relacionado à atividade sexual, durante a gestação ou na menopausa, de forma que 48% das mulheres podem apresentar pelo menos um episódio de infecção urinária ao longo da vida. No sexo feminino, dentre outros fatores de risco, a uretra mais curta e a maior proximidade do ânus com o vestíbulo vaginal e uretra são condições atribuídas para maior susceptibilidade à infecção urinária. Com exceção de crianças com defeitos congênitos, infecção urinária praticamente não é observada no sexo masculino. Porém, a partir dos 50 anos, a presença de patologias prostáticas torna o homem mais susceptível. Instrumentação com uso eventual de catéter vesical exerce fator de risco para infecção em qualquer sexo ou idade. De acordo com o local, chamamos de infecção baixa aquela com invasão superficial da mucosa da bexiga. Infecção alta ou a pielonefrite, onde existe a invasão tecidual de parênquima renal. Quanto às alterações estruturais ou funcionais do trato urinário, considera-se não complicada aquela que acomete pessoas com trato urinário normal, ou complicada quando algum tipo de alteração estrutural ou funcional do trato urinário está presente, incluindo gravidez, pacientes imunossuprimidos, com lesão neurológica, litíase, com ou sem obstrução, aqueles submetidos à sonda urinária ou instrumentação cirúrgica do trato urinário. Chamamos de bacteriúria sintomática uma condição onde a urinocultura é significativa, com a presença de mais de 100.000 unidades formadoras de colônia, mas não causam sintomas. Um episódio de infecção do trato urinário pode ser único, isolado em um dado momento do ano. Pode apresentar recidiva ou reinfecção. Considera-se recidiva a persistência da infecção pelo mesmo agente, surgindo sintomas em até 3 semanas do término do tratamento. E reinfecção, novo episódio depois das 3 semanas de tratamento por outro agente ou outra cepa do mesmo germe. A presença de um conjunto de sinais e sintomas, tais como disúria, dor ou ardência, urgência miccional, polaciúria, a frequência de micções em pequenos volumes de urina mal cheirosa e turva, chamam atenção para a suspeita de infecção do trato urinário. A grande maioria das pessoas com sintomas descritos
são do sexo feminino com cistite. Muitas vezes somam-se a estes sintomas sinais de dor em região pélvica e, no final da micção, gotejamento de pequenas quantidades de sangue. Quando o rim é atingido, chamando atenção para a pielonefrite aguda, o paciente apresenta, além dos sintomas anteriores, calafrios, febre e dor lombar, podendo algumas vezes ocorrer cólicas abdominais, náuseas e vômitos, e ainda apresentar instabilidade hemodinâmica, dependendo da gravidade e envolvimento sistêmico. De acordo com a suspeita clínica, alguns exames ajudam no diagnóstico e conduta. A urina a ser examinada deve ser do jato médio, da primeira urina da manhã, coletada em frasco esterilizado após ter sido desprezada a primeira porção da urina, que pode estar contaminada por micro-organismos da uretra. A ênfase no diagnóstico repousa na detecção de achado no exame direto, na fita dipstick e a sedimentoscopia. O exame direto pode evidenciar a presença de bactérias, mas pode também ser duvidoso por provável contaminação periuretral. Um teste positivo para esterase leucocitária na fita é suficiente na maioria dos casos. O teste de nitrito positivo é altamente específico para infecção urinária, mas ocorre em apenas 25% dos pacientes. Na sedimentoscopia, a presença de piúria, medida pela contagem de mais de 10 leucócitos por campo, é anormal. A hematúria microscópica também pode ser encontrado em cerca da metade dos casos de cistite, e traço de proteína também pode ser observado. A cultura da urina continua sendo o padrão usado como critério para diagnóstico de infecção do trato urinário. Considera-se urinocultura significativa quando mostra um crescimento superior ou igual a 100.000 bactérias por mililitro de urina. Esta quantidade de bactérias permite o diagnóstico de infecção urinária em mais de 95% dos casos, desde que não tenha havido contaminação. Algumas vezes, em certas situações, um número menor de bactéria também pode significar infecção urinária, desde que o método de coleta tenha sido por punção vesical suprapúbica ou naqueles pacientes onde a sintomatologia é altamente sugestiva de infecção urinária. Alguns protocolos dispensam a realização de urinocultura para realizar a conduta terapêutica. Em casos de suspeita de episódio de cistite em mulheres jovens, sem história prévia de recorrência, sem suspeita de pielonefrite aguda ou que não apresenta alterações estruturais do trato urinário. Não estão indicados outros exames complementares ou estudos de imagem na avaliação de rotina da cistite, mas podem ser muito úteis em suspeita de infecção urinária complicada com alterações estruturais do trato urinário ou pielonefrite aguda. O acesso dos micro-organismos ao trato urinário se dá por via ascendente, ou seja, pela uretra, podendo se instalar na própria uretra, avançando para a bexiga e, em algumas situações, para os rins. Dificilmente as bactérias podem penetrar no trato urinário pela via hematogênica. Isto pode ocorrer quando na presença de septicemia ou em indivíduos imunossuprimidos. A resposta inflamatória desencadeada por enterobactérias no trato urinário depende das defesas naturais ou adquiridas do indivíduo,
contrapondo-se à virulência do micro-organismo infectante. A virulência de um agente infeccioso está relacionada à sua capacidade de multiplicação no local que se encontra e de desencadear ações de citotoxicidade. Ilustrando-se a Escherichia coli como protótipo desse mecanismo, suas características estruturais influenciam o grau de acometimento na infecção. O flagelo ou antígeno H é responsável pela motilidade da bactéria. O antígeno K capsular, que confere resistência à fagocitose, e o antígeno O, sempre presente na membrana externa da bactéria, que são determinantes antigênicos de anticorpos específicos, sendo, portanto, úteis nas tipagens serológicas. As fímbrias são estruturas filamentosas adesivas presentes na parede da bactéria. Elas constituem os fatores mais importantes associados à patogênese da doença. São responsáveis pela adesão da bactéria ao urotélio e transmissão de informação genética a outras bactérias. As fímbrias tipo 1 reconhecem os fagócitos do hospedeiro, neutrófilos e macrófagos, que são capazes de fagocitar e destruir a bactéria na ausência de anticorpo específico. Do outro lado, mais de 90% da Escherichia coli associada à pielonefrite expressa fímbria tipo P, que, unindo-se a receptores na mucosa do trato urinário, inicia cascata inflamatória com liberação de citocinas e fatores citotóxicos. Existem também vários fatores predisponentes do hospedeiro que participam da patogenia da infecção do trato urinário. O uso frequente de antibiótico terapia pode ter efeito sobre a flora genital, facilitando o desenvolvimento de bactérias patogênicas. A estase urinária, causada por obstrução do trato urinário, também leva a condições propícias de proliferação bacteriana e a própria distensão da bexiga reduz a capacidade bactericida da mucosa. O fluxo urinário e o esvaziamento vesical são protetores e a estase urinária é um fator importante que facilita a infecção. O uso de sonda vesical através de catéteres de demora predispõe a bacteriúria, geralmente assintomática, especialmente em condição de drenagem aberta. E o risco de bacteremia por gram negativo é proporcional ao tempo de cateterização. A leucostúria não tem boa correlação com a presença de infecção do trato urinário nestes pacientes com catéter. Além de crescerem em suspensão, algumas bactérias produzem uma matriz de polissacáride, ou chamado biofilme, que as envolve e protege das defesas do hospedeiro e também confere resistência aos antimicrobianos utilizados. Adicionalmente, a presença de germes neste biofilme cria um ambiente favorável à formação de incrustações na superfície interna do catéter, levando também à obstrução. Na gravidez, efeito fisiológico da progesterona na gestação, no segundo para terceiro trimestre, leva à dilatação de pelve renal e hidroureter, aumento da capacidade vesical devido à redução de tônus e relaxamento da musculatura lisa, favorecem também a estase urinária e a alteração de esvaziamento vesical. Diabetes mellitus predispõe condições que favorecem infecção do trato urinário, tais como defeito no poder fagocítico dos leucócitos polimorfos nucleares e a neuropatia vesical, semelhante à bexiga neurogênica. Certas complicações clínicas,
como cistite efizematosa, abscesso perinefrético e necrose de papila, são muito mais comuns entre os diabéticos. A associação entre atividade sexual e cistite aguda, em decorrência da bacteriúria pós-coito, está bem estabelecida. A menor ocorrência de bacteriúria assintomática entre celibatárias corroboram com a existência desta associação. O uso de geleia espermicida como método contraceptivo também tem sido considerado como fator predisponente à infecção do trato urinário. A geleia espermicida leva a alterações do pH e da flora vaginal, que podem favorecer a ascendência de germes ao trato urinário. Na velhice ou idade avançada, a frequência de infecção urinária aumenta com a idade em ambos os sexos. No homem idoso, a ocorrência de hipertrofia prostática benigna ou carcinoma de próstata produzem uma situação de obstrução ao fluxo urinário, com consequente esvaziamento vesical incompleto. Nestes casos, a infecção decorre da presença de urina residual e também da necessidade mais frequente de cateterismo urinário ou uso até de fraldas geriátricas naqueles que têm incontinência urinária. Na mulher idosa, na fase de menopausa, a flora vaginal está comprometida e defesas naturais da mucosa favorecem a infecção do trato urinário. Isto deve-se à redução dos níveis de estrógeno, que funciona como fator protetor, estimulando o crescimento de lactobacilos, que reduz o pH vaginal, tornando-o hostil para germes gram-negativos. E ainda estimula a proliferação da mucosa vaginal, facilitando a remoção de bactérias. Tanto para o sexo masculino ou feminino, a presença de patologias coexistentes, como diabetes, acidentes vasculares cerebrais, demência, alterações na resposta imune e hospitalizações, instrumentação vesical mais frequente, tornam a infecção do trato urinário mais prevalente nesta faixa etária. Pacientes transplantados renais também estão em risco de infecção do trato urinário. A prevalência no pós-transplante é de 35% a 80%, sendo mais frequente nos primeiros 3 meses após o transplante. A maioria destas infecções são assintomáticas, mas em 45% dos casos podem ser recorrentes. Os agentes infecciosos podem ser adquiridos a partir do rim do doador, da ferida cirúrgica, do uso de catéteres urinários ou do ambiente hospitalar. Micro-organismos endógenos latentes podem também serem reativados devido ao uso de drogas imunossupressoras. O risco de bacteriúria, usualmente causada por bacilos gram-negativos e enterococos, aumenta com o tempo de cateterização urinária nestes indivíduos. Na grande maioria das infecções do trato urinário não complicadas, tendo como maior frequência nas mulheres jovens pré-menopausa, a Escherichia coli é o agente infectante mais frequente, entre 70% a 95% dos casos, seguida pela Klebsiella e Staphylococcus saprophyticus, em 10% a 15%, que é mais frequente nas meninas. Proteus acomete mais crianças do sexo masculino. Nas infecções complicadas com alterações do trato urinário, a frequência de Escherichia coli diminui e na urinocultura outras bactérias aumentam sua frequência, por vezes com presença de mais de uma bactéria em crescimento, seja gram-negativa ou gram-positiva.
Lembrando também a associação da infecção por proteus e cálculos coraliformes. Com base no quadro clínico do provável diagnóstico de uma infecção urinária não complicada, ocorrendo em indivíduos sem história prévia de infecção, sem comorbidades que indiquem fatores de risco ou alterações do trato urinário, pode-se introduzir tratamento empírico, não sendo necessário esperar pelo resultado da urinocultura. A escolha do antimicrobiano deve seguir a experiência local quanto à resistência bacteriana com maior probabilidade de êxito terapêutico. No geral, a nitrofurantoína ou sulfatrimetropin tem sido indicada como medicações de primeira linha no período de uso de 3 a 5 dias. Porém, o uso de dose única da fosfomicina, 3 gramas, está em grande aceitação em vários protocolos de tratamento. O uso de uma fluoroquinolona de amplo espectro, como a ciprofloxacina, deveria estar restrito para infecções mais graves ou em ambiente hospitalar. Na avaliação terapêutica de pacientes com grande suspeita de pielonefrite aguda, alguns cuidados devem ser tomados. Se existe comprometimento sistêmico importante que possa indicar uma possível hospitalização, e não deixar de coletar exame de urina, urinocultura mais TSA, que é o teste de sensibilidade de antibióticos, hemograma completo e realização de pelo menos ultrassom de vias urinárias. Nas pielonefrites não complicadas, o uso de ciprofloxacina está indicado, em período de 10 a 14 dias. As fluoroquinolonas têm ótima ação contra Escherichia coli e, mesmo por via oral, têm uma boa penetração tecidual, alcançam níveis séricos e urinários adequados. O segmento destes pacientes deve ser rígido nas 48 horas seguintes ao início da terapêutica para se avaliar a resposta e a possível necessidade de medicação parenteral. Em pacientes com pielonefrite complicada, deve-se iniciar a ciprofloxacina endovenosa e, dependendo da melhora clínica, dos resultados da urinocultura e outros exames complementares, poderá ser realizada ou não a troca da medicação. Nas infecções complicadas, não se deve esquecer de colher história clínica rigorosa para se estabelecer se algum fator de risco está presente e possa haver a necessidade de possível acompanhamento urológico. Em pacientes com alterações da estrutura do trato urinário, válvula de uretra posterior e refluxo vesicolateral em crianças, presença de litíase, neoplasia ou prostatismo. Em pacientes hospitalizados com presença de infecções por vários germes ou germes multiresistentes, outros esquemas de tratamento por vezes precisam ser utilizados. As infecções urinárias recorrentes ou repetidas determinam um impacto significativo sobre a qualidade de vida das mulheres. 4 em cada 10 mulheres terão pelo menos uma infecção do trato urinário recorrente durante a vida. Medidas de prevenção e profilaxia são indicadas para casos de infecção do trato urinário recorrente, em que há uma frequência elevada de recidivas ou reinfecções, apresentando 3 ou mais episódios por ano. Nestas pessoas, uma série de possíveis medidas e esquemas de tratamento devem ser instituídas, visando reduzir a frequência destes episódios. As recomendações vão desde conselhos gerais ao uso de antibiótico-terapia profilática e de outras substâncias que podem ter efeito protetor
contra a colonização de bactérias. Aconselha-se manter frequência de micção adequada, tentando sempre evitar a urina residual vesical e, consequentemente, a estase urinária. A ter cuidados com o intercurso sexual, incentivando a micção pós-coito e suspender o uso de pomadas espermicidas como contraceptivos. Ter cuidados também com a regulação de hábitos intestinais que podem evitar a constipação e também a recorrência de infecção do trato urinário. Higiene vaginal e perineal, duchas, shampoos, evitar frio, umidade, roupas sintéticas ou apertadas e uso de probióticos para restabelecer flora vaginal são medidas que não apresentam utilidade ou comprovação. Vários estudos têm apontado que o uso de cranberry reduz a incidência de infecção do trato urinário sintomática, inclusive em indivíduos com mais de 60 anos. O consumo reduziu o risco de infecção urinária em 26% nas mulheres que apresentavam um risco maior que 50% de desenvolver infecção do trato urinário ao longo da vida. Cranberry é uma fruta que possui um polifenol lipolítico que quebra a ligação das fibras da Escherichia coli com os receptores de mucosa urinária, impedindo a invasão e proliferação bacteriana. Lembrando que ela é usada para profilaxia e não para tratamento de infecções do trato urinário. A utilização de antibióticos profiláticos com baixa dose reduz o risco de infecção do trato urinário sintomática durante o período de administração com poucos efeitos colaterais. As quinolonas são indicadas apenas para pacientes que não toleram as drogas de primeira linha, sulfatriptopin e nitrofurantoína, ou nos que, ao utilizarem estas drogas, já houve recorrência de infecção com germes resistentes. A duração da profilaxia deve ser feita de até 6 meses, podendo ser estendida em até 1 ou 2 anos se houver recorrência até o 3º mês depois da interrupção da medicação. A profilaxia antibiótica pós-coito pode apresentar vantagens em mulheres que apresentam disúria, polaciúria e frequência após a relação sexual. O uso de profilaxia pós-coito mostrou resultados semelhantes quando comparado com a profilaxia de uso prolongado. Também tem sido usado cremes vaginais à base de estrogênio, apresentando algum benefício clínico, principalmente em mulheres menopáusicas. A bacteriúria sintomática, onde existe a presença de urinocultura significativa, com crescimento de mais de 100 mil unidades formadoras de colônia, mas não se acompanha de sintomas, não necessita tratamento, exceto em mulher grávida e em pessoas que vão receber procedimento cirúrgico do trato urinário. Em gestantes, bacteriúria sintomática devem ser tratadas com antibióticos, pelo risco aumentado de desenvolver pielonefrite aguda. Sem tratamento, cerca de 30 a 40% das gestantes com bacteriúria sintomática irão desenvolver infecção sintomática do trato urinário e 25 a 50% poderão apresentar pielonefrite aguda. Este risco é reduzido em 70 a 80% se a bacteriúria for tratada adequadamente. A escolha de antimicrobiano para gestantes deve ter como base o risco de toxicidade fetal, sendo segura a utilização das cefalosporinas, aminopenicilinas e nitrofurantoína. A duração do tratamento é de no mínimo 7 dias.
O uso das quinolonas é contraindicado e a sulfatrimetopim só é permitido no segundo trimestre da gestação. Para finalizar, deixamos esse fluxograma como modelo de abordagem para o tratamento da infecção do trato urinário.